A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, a você que está em casa também, você que está nos dando o prazer de participar do culto conosco. Eu sempre falo que você não está assistindo ao culto, você está participando do culto conosco. Que bom, temos uma turma boa, que está em casa ou está no trabalho, e que Deus te abençoe aí também. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Já temos aqui passado momentos tão especiais, e hoje é o dia da ceia do Senhor. Tivemos às 10 horas da manhã a ceia do Senhor. Estamos num período de férias escolares, muitas famílias, lógico, viajam, né? Quem tem um troquinho no bolso vai gastar para passear, e isso faz bem, né? Isso é salutar, e que Deus abençoe vocês, estão viajando, que Deus proteja e guarda debaixo da mão poderosa que Ele tem para nos guardar. Estamos na série que começou hoje de manhã, a série está aí, né? Alcançando a todos. Terminamos na semana passada a outra série do bimestre, e agora começamos o bimestre com essa série, Alcançando a Todos. Eu fiquei muito feliz porque se tem um tema que eu gosto, é falar sobre evangelização, é falar sobre o Evangelho de Jesus. É coisa mais gostosa que você, quando fala para Jesus, fala para alguém que Jesus veio para salvar as pessoas. Quando você prega o Evangelho de Jesus, é o que eu vou falar hoje. O tema hoje é o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode falar comigo? O Evangelho de Jesus Cristo. Mais forte, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu optei por usar esse tema que parece tão simples, mas é tão salutar e penetra no nosso coração. Quero usar um versículo da Bíblia Sagrada, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, o versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, e versículo 16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quantos podem dizer amém? Essa carta que Paulo escreveu aos Romanos é uma carta fantástica, porque Paulo escreveu 13 cartas, 13 livros importantíssimos, né, no Novo Testamento, mas a carta que Paulo escreveu aos Romanos parece para nós, tem assim, salto aos nossos olhos, cada palavra que a gente lê, e eu fiquei muito satisfeito, e eu ia até abordar um outro tema dentro da mesma série, mas o Espírito Santo falou comigo: o povo precisa saber qual é o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós queríamos aqui, em poucas palavras, descrever um pouquinho o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ali por volta do ano 56 e ano 58 da nossa era. Ela foi destinada aos crentes que estavam em Roma. Esses crentes que estavam em Roma eram gentios e judeus que haviam aceitado Jesus Cristo como Salvador e estavam lá em Roma. Vocês, para terem uma ideia, pensam: não, mas Roma naquela época era muito miudinho, tinha pouquinha gente. Naquela época já existia 1 milhão de habitantes em Roma. Dentro desse 1 milhão de habitantes, tinha muitos judeus e gregos que aceitaram Jesus como Salvador, porque eles ouviram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E o contexto desta carta é um contexto muito especial, porque Paulo estava
terminando, completando a sua terceira viagem missionária. Então, o contexto dessa carta é tão rico e tão maravilhoso. Aí vocês podem perguntar, o destinatário nós já sabemos da carta, que foi para aos crentes que estavam em Roma, judeus e gregos. E de onde Paulo escreveu? Onde Paulo estava? Ele estava completando a sua terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto, na Grécia. Estava na Grécia e escrevendo para os crentes de Roma. Mas o tema de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, nós queremos abordar em primeiro lugar. É uma pergunta que nós precisamos saber responder. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Talvez, se você perguntar para alguém que esteja ao seu lado, aqui no templo ou em casa, talvez a pessoa não saiba responder o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós lemos os grandes escritores, grandes estudiosos, teólogos, filósofos, segundo pelo menos um que eu gosto bastante, o Richard Emmons, ele dá uma definição, ele fala, o Evangelho vem do grego e significa simplesmente boa notícia. Então, boa notícia. Então, Richard Emmons, ele deu essa simplificada aí, para entendermos melhor. Evangelho é boa notícia. Quem gosta de receber boa notícia aqui hoje, diga amém. Amém. Parece que foi fraco. Tem alguém que gosta de má notícia? Quantos gostam de receber boa notícia? Amém. Nós gostamos de receber boa notícia. Eu pelo menos gosto. Então, nós sabemos que no Brasil, hoje, segundo principalmente o censo de 2023, foi o último que temos, nós temos mais de 8 bilhões de habitantes. Mais de 8 bilhões de habitantes. Então, é muita gente nesse planeta em que vivemos e nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Brasil é uma terra maravilhosa em que Deus está com o seu olho constantemente para cá e nós vemos a mão de Deus trabalhando em nosso favor para esses 8 milhões de pessoas, onde dentre essas 8 milhões de pessoas, eu tive a oportunidade de um dia ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e dizer sim ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É uma boa notícia. Se alguém chegasse para você e perguntasse, você quer ganhar? Hoje eu não sei, a minha assessora de púlpito aqui, qual o último modelo de celular que temos hoje? Daquele mais conhecido que é do iPhone. iPhone o quê? O meu parece que é 21, o seu é 16, né? iPhone 16, se chegasse para você e perguntasse, né? Você quer ganhar um iPhone 16? Lógico, né? Com certeza, todo mundo quer ganhar um iPhone. Fiquei satisfeito de ver o mineirinho aqui, tocando seu clarinete, gostoso, que Deus te abençoe. Então, se perguntasse talvez para uma pessoa, você quer ganhar alguma coisa de valor, ou talvez uma coisa até simples, né? Eu estou esperando essa semana ganhar uma mironga. Eu não sei se vocês sabem o que é mironga, sabe? Não sabe? Pergunta a Jane que ela vai te falar como é que é, e é muito bom. Então, quando você quer ganhar, você sabe a coisa é boa, e você vai ganhar, você fala, eu quero, eu aceito. Então, na realidade, todo mundo quer ganhar uma coisa boa. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia. Eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, o Evangelho de Jesus Cristo. A definição simples é esta: é uma boa notícia, é o grande presente de Deus para a humanidade. Agora, nós vamos discorrer rapidamente
como ouvir o Evangelho. Como ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Através de toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos sempre uma frase: disse Deus, principalmente do Gênesis, né? Disse Deus, disse Deus. Deus está falando agora. Você está ouvindo a voz de Deus falar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu momento de descanso. Deus está falando. Desde o início do culto, aqui nesse templo, eu sinto a voz de Deus ecoando e falando conosco. O Evangelho de Jesus Cristo é isto, Ele falando para nós uma boa nova. O Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo para nós. Então, sempre encontramos isso. Não há um relacionamento perfeito se não há comunicação, não é? Pode ser o casal mais bonito, mais simpático, não é isso? Anderson, Rafael, fiquei feliz de vocês tomarem a melhor decisão, pelo menos para nós, né? Receber vocês aqui com alegria. Por exemplo, eu de vez em quando na comunicação, no relacionamento, eu faço de conta que não escuto o que minha mulher fala. Eu acho que eu sou o único homem aqui que tem esse defeito, né? Ela está falando, então, alguma coisa, você faz de conta que não entendeu, e ela fica, mas você não entendeu? Então, na realidade é isso, o relacionamento importa nisso, você ter a oportunidade de se comunicar bem. Quando nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não alcança muita gente, talvez estejamos enganados. O Evangelho de Jesus Cristo alcança todos, por isso que o tema dessa série é alcançando a todos. Então, como o Evangelho de Jesus, ele é alcançado, como o Evangelho, ele é ouvido pelas pessoas. Eu queria aqui comentar com os irmãos uma figura de linguagem que Jesus usava mais nos seus discursos, que eram as parábolas. As parábolas, ele usava as parábolas. Tem uma parábola que eu vou pedir para nós projetarmos aí, eu creio que Lucas capítulo 8, versículo 4 até o versículo 15, vamos ler essa parábola de Jesus. Ele fala sobre a comunicação e sobre o relacionamento. Reunindo-se uma grande multidão e vindo Jesus à frente de várias cidades, ele contou esta parábola. Vamos ver qual é a parábola que Jesus contou. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e quando cresceu, secou porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra. Quem é boa terra aqui pode dizer amém. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isto, Jesus exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuemos até o versículo 15, os seus discípulos perguntaram-lhe, o que significava aquela parábola que o Senhor falou para todo o povo que estava ouvindo? Aí Jesus respondeu, a vocês, meus discípulos, meus queridos, meus amados, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. E este é o significado da parábola. Aí ele começou a explicar para os seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. Você pode dizer comigo? A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Vamos seguir?
As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Quem tem preocupação aqui pode dizer amém? Parece que pouca gente, eu acho que só eu tenho preocupação aqui. Então, as que têm as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida, e não amadurecem. Versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm, e produzem uma colheita com perseverança. Louvado, enaltecido seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui Jesus contando a parábola e ao mesmo tempo dando uma interpretação. Quem sou eu para mudar essa interpretação, esse significado tão forte da parábola de Jesus? Eu já li alguns livros dando diversas interpretações sobre essa parábola do semeador e daquele que colhe também, mas eu quero ficar com a Bíblia aqui e darmos aí um aspecto mais próprio, que você entenda o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, o semeador, Jesus falou, o semeador é o agricultor, a semente é a palavra de Deus, e o solo é o meu coração ou é a minha mente? Nós entendemos bem que o solo é a nossa mente, e naquele tempo, quando se semeava, hoje a maneira de semear, inclusive, eu não sei onde estão os economistas nossos aí, estão todos aí ou não? Os economistas sabem que hoje coisa forte, Maestro parece que entende bem disso, né? É o agronegócio, né? Então, mas hoje tem maquinários muito eficientes para se plantar, e hoje faz-se aqueles buracos, né? Com as máquinas, e já vão tapando com a terra e plantam dessa maneira. Mas naquela época, o agricultor, o fazendeiro, ele plantava de uma maneira mais ampla, chamava-se semeadura ampla. Ele jogava a semente no campo e a semente ia nascendo. A que caía em terra boa nascia logo, a que caía entre os espinhos eram sufocadas, e as outras que caíam à beira do caminho, elas eram pisoteadas pelas pessoas e morriam. Então eu quero dizer para você que os 4 tipos de solos onde eram semeadas aquelas sementes é muito semelhante ao Evangelho de Jesus Cristo. Então tenha na sua mente hoje, no seu coração, o Evangelho de Jesus Cristo é semelhante a uma boa semeadura. Seja um semeador do Evangelho de Jesus Cristo. Não importa onde você vai pregar. Talvez você está falando, não, mas eu vou pregar talvez no bairro para onde eu vou, é um bairro meio tumultuado, e eu tenho meio cisma de chegar ali no bar e falar de Jesus, ou talvez entregar um folheto, uma parte bíblica ali. Eu sei que essa parte bíblica, se você entregou e não foi aceita muito bem naquele momento, depois ela fará algum efeito maravilhoso. Tem um irmão que, quando eu estava na evangelização uma certa ocasião, eu evangelizava
com esses irmãos ali que eram jovens naquela época, né? Agora já estão mais experientezinho, mas eles iam sempre comigo para evangelização. 2 horas da tarde nós estávamos evangelizando, e depois voltávamos para a igreja, e na escola dominical, eu comecei a evangelizar, e começou a vir muitas pessoas descrentes, e o saudoso pastor Natanael Pedro, de saudosa memória nossa, ele era o superintendente da escola dominical, e aí começou a juntar bastante descrentes ali. Ele falou: Paulo, você pode dar aula para eles? Aí juntei lá nos bancos, né, aquelas pessoas que eram evangelizadas, comecei a falar. Ele falou: o Paulo, ele sempre dava uma risadinha gostosa, assim, quem conheceu o pastor Natanael sabe disso. Vamos colocar um nome nessa classe? E Tereza, ele falou: vamos colocar um nome, você conheceu bem, pastor Natanael. Eu falei: mas que nome vamos colocar? Não me veio um nome na hora. Sabe o que? Vamos colocar o nome de classe Levi. Classe Levi. Levi, para quem não sabe, então é o Mateus, né, que escreveu o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então Levi, aí a classe Levi. Eu falei: tá legal, muito bom. Então ficou aquela classe estabelecida, e um dia eu estava dando aula ali naquela classe Levi. De repente entrou um senhor assim de meia idade, chorando, com os olhos lacrimejando, e estava um tempo de calor, de verão, não igual hoje. Ele estava com a camisa, e aquelas pessoas que fumam, eles carregam sempre um pacote de cigarro assim num bolso, né, da camisa. E ele entrou na igreja e sentou na minha classe ali, e eu continuei a dar aula, e eu estava falando da salvação que Jesus traz para nós, do Evangelho de Jesus Cristo para nós, e eu comecei a falar, aí eu nem tinha terminado a aula ainda. Ele falou: olha, eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Aí eu falei: sim, pode falar. O que o senhor deseja? Ele falou: olha, eu entrei aqui nessa porta desta igreja desesperado, eu estou desesperado, eu moro a rua acima da igreja, mas eu sou taxista, e lá em casa está uma criança novinha de 2 meses, muito mal. A outra, ele tinha 5 filhos, então era uma escadinha assim, não é, de filhos, e estavam praticamente todos eles doentes. E ele falou: eu quero que vocês orem por mim. Primeiro, eu quero que a cura dos meus filhos ali em casa, e eu não vou citar o nome dele, possivelmente ele esteja ouvindo agora. Ele está um crente hoje ativo, obreiro na seara do Senhor, e ele perguntou: mas vocês podem orar por ele? Eu falei: posso, nós podemos orar. Aí toda a classe voltou a atenção para aquele rapaz, para aquele jovem senhor, e ele falou: olha, eu quero orar, e eu quero agora, como o senhor está falando do Evangelho de Jesus Cristo, por isso que eu estou contando um pouquinho dessa história. Eu falei: como você está falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, eu quero aceitar a Jesus agora como Salvador da minha vida. Eu quero receber o Evangelho de Jesus na minha vida. E eu falei: nós vamos orar para o senhor. Então a minha autoridade superior estava ali, o pastor Natanael. Eu falei: pastor Natanael, estamos com um problema bom aqui. O rapaz, ele quer aceitar Jesus. Ele pegou, tirou do bolso aquele maço de cigarro, colocou sem ninguém mandar ali em cima: eu não vou fumar mais a partir de hoje, eu não vou mais beber a partir de hoje. E ele contou ali para nós o que estava acontecendo com ele, em rápidas palavras. Mas uma das coisas que ele contou para nós naquele dia ali, e eu pude presenciar, as pessoas estavam comigo também naquela classe Levi,
Ele falou: olha, eu sou taxista, estava sentado num ponto de táxi, enquanto aguardava as pessoas chegarem para usar o meu veículo. De repente, eu apavorado, porque as crianças todas doentes, e eu sem recurso financeiro, eu vi que o vento assoprou ali. Quando o vento assoprou, veio aquele punhado de folhas. Dentro daquelas folhas tinha um pedaço de um papel que tinha umas letras pequenas, e eu me interessei para ler. Quando eu peguei para ler, estava escrito em cima, São Mateus, e eu comecei a ler aquela página todinha, e a página falava várias vezes, e disse Jesus, e disse Jesus, e disse Jesus, e justamente naquele texto que ele leu ali, assentado, era uma folha. Possivelmente alguém tinha recebido uma Bíblia de presente e não tinha gostado, rasgou a Bíblia e jogou ali no chão, e o vento se encarregou, na inspiração que Deus tem para alcançar a todos nós. O vento levou aquela folha até aquele irmão, e ele foi ali, ele falou: olha, daquele dia eu fiquei desesperado, falei: eu tenho que descobrir alguma coisa mais desse Jesus. É o que nós estamos falando hoje. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto judeu como grego, como daqui de Alphaville ou de qualquer parte da terra. E eu fiquei muito satisfeito. Aquele irmão, eu pude discipulá-lo durante muito tempo, e realmente depois ele mudou para um outro bairro aqui de São Paulo também, está muito bem, crente, salvo, lavado na pessoa de Jesus. Ele ficou tão alegre que ele era um pouco, o temperamento dele é sanguíneo, realmente, para tomar essas decisões, o temperamento que aflora mais nele. Ele um dia chegou lá para mim e falou: olha, eu ganhei um dinheirinho bom, e eu agora resolvi, vou fazer uma banda de música lá em casa. Comprou um instrumento para cada filho, 5 instrumentos, né? Eu sei que era uma barulheira lá naquela casa, era clarinete, trompete, trombone, tinha tudo quanto é instrumento ali, uma sanfona, né? E ele fez praticamente uma banda dentro da casa dele, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele muda a estrutura das pessoas. Por isso que Paulo, ele estava pregando. Vocês imaginam, Paulo pregava em todo lugar. Um certo dia ele chegou na cidade ali, estava aguardando o seu companheiro. O que ele fez? O Wagner Júnior outro dia pregou sobre esse texto, né, do Deus desconhecido. Ele estava por ali, em muitos altares. Ele olhou os altares para os deuses, e não tinha nenhum altar para Jesus Cristo, e tinha ali ao Deus desconhecido. Ele ergueu a mão e começou a falar em voz alta. Oh, que maravilha, quando você pode falar do Evangelho de Jesus Cristo. E eu prometo para você, se você aceitar o Evangelho, ouvir o Evangelho e guardar no seu coração, você será transformado e nunca mais será a mesma pessoa. Ele falou: olha, esse altar que está aqui, que está escrito ao Deus desconhecido, é dele que eu quero falar. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu conheço e que me mudou a minha vida. Eu era um perseguidor de crentes, e agora eu sou salvo e defendo o Evangelho de Jesus Cristo. Voltando para a parábola, quais são os 4 tipos de solos? Possivelmente estejam aqui me ouvindo hoje, ou estejam lá em casa me vendo pela televisão, quem sabe. Os 4 tipos de solos eu coloco como 4 tipos de mentes, 4 tipos de coração. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem pregado o Evangelho, você está falando: mas não vale mais a pena pregar. Vale a pena sim, porque depende de onde vai cair, né, a semente do Evangelho. O primeiro tipo de semente é aquele que nós lemos, que a semente caiu junto ao caminho,
junto ao caminho caiu a semente e ela foi pisada pelas pessoas. É o caminho que a semente caiu, a semente é boa, a semente tem poder de crescer, mas de tantas pessoas pisarem ali, naquele solo duro, a semente não produziu nada, não cresceu, não nasceu, não produziu. Nós chamamos esse tipo de semente de mente dura. Mente dura, mente fechada, é aquela pessoa que você joga a semente do Evangelho, hoje, amanhã, 10 anos, possivelmente hoje aqui, tem pessoas que você está evangelizando há muito tempo. Eu estava falando com a irmã ali, e eu conheço o esposo dela há muitos anos, e ela falou, olha, eu estava pegando um copo lá, de canjica, me parece, né? E quando eu estava saindo para cá, ele falou, leva o meu abraço para o pastor Paulo. Eu cheguei, quando cumprimentei, eu recebi o abraço com muito carinho, mas o melhor abraço que eu quero receber dele, fala com ele, que é quando ele receber o Evangelho de Jesus Cristo da sua vida, será transformado completamente. Mas ele ouve sempre a palavra, ouve sempre a semente está sendo jogada. Eu fui fazer, inclusive na casa dele, ele mesmo sem ser crente, a bodas de prata dele. Não, o senhor tem que fazer minhas bodas de prata lá em casa. Eu fui lá fazer as bodas de prata, porque ele é um solo que possivelmente haja uma abertura e cai uma chuva, e o Espírito Santo, ele está sempre derramando a chuva sobre essas sementes que não cresceram, porque caíram nessa mente dura, nessa mente fechada. É o primeiro tipo de semente. Muitas vezes Deus, ele quer atuar de uma maneira poderosa em muitas vidas, e as pessoas não dão lugar, não dão ouvidos, né? Aquele ouvido de mercador, faz de conta que estão ouvindo e não ouvem. Eu estava dizendo agora no início, talvez a pessoa está falando, você está ouvindo, então você tem um ouvido seletivo. Esse ouvido seletivo, você só ouve o que você quer, né? Então, quando é coisa boa para você, você recebe, mas que é coisa melhor do que o Evangelho de Jesus, então nós devemos receber. O segundo solo que Jesus falou, é aquele solo que é o que nós denominamos aqui de mente superficial. É aquela mente superficial. Eu li aí o capítulo 8 de Lucas, né? Quem está aí no aparelho, por favor, projete aí o versículo de número 6 do capítulo 8, e logo o versículo 13 também. Outra parte caiu sobre pedras, e quando cresceu, secou, porque não havia umidade. O versículo 13, Jesus explicando, as caíram sobre as pedras, são os que receberam a palavra, quer dizer, a semente, com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. Amém. Oxalá não tenha esse tipo de mente aqui hoje, mas se tiver, eu quero te dizer, você quando aceitou o Evangelho de Jesus, você ficou tão alegre. Eu ouvi o testemunho do Gutenberg aqui, que testemunho fantástico, maravilhoso, né? Então, logo no início, ele ficou muito alegre, e depois parou um pouco, não foi, Gutenberg? Parou um pouco, quer dizer, essa mente que cai entre os espinhos, e os espinhos da vida vêm sufocando a pessoa, mas que bom! O oleiro maravilhoso que é o nosso Deus, que tem uma mão maravilhosa para trabalhar em todos os instrumentos, o agricultor maravilhoso que é o nosso Deus, o Espírito Santo que sabe limpar todas as sujeiras, e ele vai tirar do coração, da mente dessa pessoa, tudo que não serve, e vai dar para ele novamente a oportunidade de ser um servo de Jesus e produzir muito do reino de Deus. É o que aconteceu contigo.
você ficou algum tempo sufocado pelos espinhos da vida, mas aí Jesus falou, esse ficou sufocado, é a mente superficial, é a mente que recebeu por algum tempo, é aquela pessoa bem alegre, recebe Jesus, ele quer ganhar todo mundo para Jesus, mas daqui a pouco ele está fracassado, está fraco na fé, ele não quer mais servir a Jesus, não quer mais ir ao culto, não quer participar da ceia do Senhor, porque ele fracassou, é aquela mente, é aquele solo que é um solo superficial. Agora também tem outro tipo de terreno, versículo 7 e versículo 14, por favor aí, versículo 7, outra parte, caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram a planta, e o 17, o 14 aliás, o 14, assim caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. E depois, logo na frente, nós encontramos que Jesus falando que as preocupações da vida, elas atingem as mentes que estão totalmente obscurecidas, recebem o Evangelho, mas elas não podem produzir, porque estão preocupadas. Já viu aquela pessoa que está mais preocupada com as riquezas da vida, está mais preocupada em ser bem sucedido na empresa, do que ser sucedido no Evangelho de Jesus Cristo, porque nele você terá a vida eterna e irá para o céu. Jesus fala desses tipos de espinhos, cuidados da vida, riquezas, deleite da vida. Então nós sabemos que tudo isso prejudica a ação do Evangelho. O quarto tipo de mente, ou quarto tipo de solo, é aquele solo que eu não vou ler para nós ganharmos um pouquinho de tempo. É aquele bom solo, é aquele solo onde se jogou a semente, daqui a pouco ela cresce, ela floresce, ela produz frutos 100%. Que coisa maravilhosa, você ter frutos 100%. Quem entende um pouco de agricultura, sabe disso, ou mesmo no seu quintal. Eu estou precisando até de alguém para limpar o nosso jardim lá. Cadê o Alexandre? Faz assim, Alexandre, você já foi nomeado, tá certo? Graças a Deus. O Alexandre essa semana vai deixar aquilo 0 bala ali, bonito, né? E nós sabemos que para o espinheiro nascer, não precisa ninguém plantar. Quem plantou aquelas ervas daninhas ali no jardim? Ninguém plantou, mas ela vem e nasce sozinha, nasce na mente da pessoa, que é, quem sabe, uma terra boa, mas ela deixa que cresça também o espinheiro. Mas essa noite, o que eu estou pregando aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a semente boa, que quando cai num coração bom, numa terra boa, igual ao teu coração, a tua mente, você vai produzir 100 vezes mais, porque o seu solo é um solo produtivo. Eu quero neste momento convidar para que nós ficássemos em pé, todos nós. Eu já estou em pé, que se você puder ficar em pé, eu quero dizer para você, o Evangelho de Jesus Cristo, eu dei uma pincelada rápida sobre o que é o Evangelho, boas notícias. Eu estou trazendo para você uma boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero perguntar, se você que está aqui, quem sabe, ou está em casa, onde quer que você esteja, e você ainda não abriu a sua mente para receber a semente maravilhosa do Evangelho de Jesus, eu te faço o convite hoje. Eu quero orar por você.
nós queremos jogar aquele adubo, aquela água nessa mente que tem sido endurecida, nessa mente que não tem aberto totalmente para ser receptiva ao Evangelho de Jesus Cristo. Se você quiser e vier aqui à frente, eu quero orar por você. Mas quem sabe você recebeu o Evangelho com tanta alegria e depois de algum tempo você desanimou e foi desanimando, e a sementezinha que estava ali, ela não prosperou e não produziu. Eu quero te dizer, hoje Jesus quer que você produza muitos frutos nesta hora maravilhosa, porque você é uma boa terra, você tem uma mente fértil. Essa mente fértil é para ser cheia da semente de Deus. Tem uma mente aberta, que é o primeiro solo. Tenha tempo, deixe de ter tempo para outras coisas, mas tenha tempo para o Evangelho. Elimine as preocupações do dia a dia e tenha uma mente receptiva. Eu quero perguntar, tem alguém nessa noite que quer voltar ao primeiro amor nessa noite? Quem sabe você produziu bastante no início e depois parou. Hoje é o dia do recomeço, é o dia em que o Evangelho de Jesus Cristo, que essa boa notícia veio para você, e você será uma nova pessoa, terá uma mente atuante. Não tenha cisma, meu irmão, minha irmã, você que prega o Evangelho, onde quer que você esteja, não tenha nenhuma dúvida, espalhe a semente, onde quer que você esteja. Essa semente, uma hora, ela vai crescer, ela vai achar uma terra boa. Tem alguém nessa noite que quer vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, uma criança, um adolescente, que já tem entendimento do que é uma boa notícia. Não tem nada melhor do que a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Tem alguém? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero interceder ao Pai pela tua vida. Você vai ter uma vida transformada, renovada. Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Se você estiver com dúvida na sua mente, hoje eu quero que você faça um pedido a Deus. Deus, eu quero que a minha mente seja limpa totalmente e que eu possa agora participar da ceia do Senhor com alegria no meu coração, que as preocupações da vida, que esses deleites da vida não me envolvam mais, mas eu quero ser liberto completamente, totalmente. Deus está aqui para te ajudar. Tem alguém que quer vir à frente? Se tem, eu estou aguardando aqui, com muita alegria no meu coração. Não tenha uma mente superficial, não tenha uma mente que não tenha tempo para Deus, não tenha uma mente cheia de preocupações do dia a dia, que não tem espaço para a operação do Espírito Santo de Deus. Tenha uma mente receptiva. Essa mente receptiva é a mente que produz 100%, 100%, 100%. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Se você quiser vir à frente, você venha. Se você quiser ficar no seu lugar, você fique. Mas eu quero que você receba com interesse no seu coração essa mensagem, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é uma boa notícia para todos nós. Feche seus olhos e ore conosco agora. Eu quero convidar aqui, pastor Warenstein, você está saindo, vai atender alguma coisa? Vai orar com alguém? Então tá. Tem alguém aqui? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus.
Aleluia. 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 Eu quero voltar. Vai ser pregado nesses 2 meses. Envolve arrependimento também. João Batista pregava muito. Arrependei-vos. Crede no Evangelho. Aleluia. 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 Eu quero voltar ao primeiro amor. Deus quer te usar. Você vai frutificar 100% em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu Evangelho, por essa boa nova que foi anunciada aqui. Mais uma vez, neste momento, estará sendo anunciada enquanto estivermos aqui na terra. Ó Senhor, que vidas, onde estiverem, ó, sejam alcançadas por esta boa semente, que tem uma mente aberta para receber essa semente do Evangelho de Jesus Cristo. Que os espinhos da vida não venham sufocar mais a produtividade que essa pessoa pode apresentar para ti. Ó Senhor, eu te apresento agora aquelas que são boa terra, que tem uma mente receptiva, e agora guarda-nos no nome santo e eterno de Jesus. Amém.